Ata número 31 da sessão regular da Igreja Batista do Muqui, em Rio Claro, que teve lugar em sua sala de culto às 12 horas do dia 28 de novembro de 1925. Moderador Sérgio José da Silva, o qual declarou aberta a sessão com hino e oração e a leitura do Salmo 141. Depois o secretário fez a leitura da ata anterior, a que sem emenda foi aprovada, e o tesoureiro apresentou o seu relatório, que demonstrou um débito para dezembro de R$ 192. E depois foram inclusos os nomes que deram profissão de fé em Lajinha. Zanite Pereira, com 16 anos, solteira, e Jorge Souza Turques, 16 anos. Alice Felisberto, 12 anos, solteira. A Almerinda Pereira, 14 anos, solteira. Persides Pereira, solteiro, 12 anos. E em seguida foi proposto que a igreja faça as despesas dos seus mensageiros à Vitória. Depois foram inclusos os nomes dos que deram profissão de fé em Muqui: Antônio Lima, José Caetano. Em continuação, apresentou, dando profissão de fé, Francisco Pereira da Rocha, com 16 anos de idade, e depois apresentou-se para a reconciliação o irmão Manuel Farias, o que ficou em vista da igreja até a sessão próxima. E depois foi lida umas cartas da Casa Publicadora, apresentando uns livros para a tesouraria, o que a igreja autorizou o tesoureiro a comprar. E, não tendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão com hino e oração. Moderador Sérgio José da Silva, secretário Pedro José de Faria. Ata número 32 da sessão regular da Igreja Batista do Muqui, em Rio Claro, que teve lugar em sua sala de culto aos 26 dias de dezembro de 1925, que serviu de moderador o irmão Sérgio José da Silva, o qual declarou aberta a sessão com o hino 447 e a leitura da palavra de Deus em Salmo 140 e oração. Em seguida, o secretário fez a leitura da ata anterior, que foi aprovada. Depois, o tesoureiro apresentou o seu relatório, que demonstrou um saldo para janeiro de R$ 120.500, o que foi aprovado. Depois, o moderador convidou quem quisesse dar a sua pública profissão de fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Apresentaram-se os seguintes: Daniel, alguma coisa assim, Francisco, solteiro, com 21 anos de idade, e Manuel Lima, 24 anos, solteiro, os quais foram aceitos para ser batizados na primeira oportunidade. E apresentou-se por carta a irmã Ludovina da Conceição, a qual foi aceita, e foram admissionados para a igreja de Conceição de Muqui, a seu pedido. Os irmãos José Martins e Leonarda Martins. Depois foi lida uma carta do secretário de evangelização,
apresentando-nos o irmão Reno para nosso pastor, o que aceitamos. E em seguida foi lida uma outra carta que pedia à igreja mandar seu obreiro a estudar na escola de treinamento no Rio, sendo de 27 de janeiro a 27 de fevereiro, o que a igreja atendeu, sendo as despesas mesmas pagas pela igreja, o que foi aprovado. E depois foi nomeada uma comissão para fazer o programa para 31 de dezembro, composto dos seguintes: Pedro José de Faria, Sérgio José da Silva, João Couto. E não tendo mais nada a tratar, foi encerrada a sessão com hino e oração. Moderador Sérgio José da Silva, secretário Pedro José de Faria. Ata número 33 da sessão regular da Igreja Batista do Muqui, em Rio Claro, que teve lugar em sua sala de culto às 12 horas de 30 de janeiro de 1926, em que serviu de moderador o irmão Rafael Sardenberg, o qual deu começo à sessão com hino e oração e leitura do Salmo 1. E depois o secretário fez a leitura da ata anterior, a que foi aprovada, e depois o irmão tesoureiro apresentou o seu relatório, que foi o seguinte: saldo para fevereiro, R$ 184.100, que foi aprovado, e em seguida foi proposto que se conceda carta ao irmão Simonides Barreto, o que foi aprovado, e uniu-se com a igreja de Conceição de Muqui, a pedido da mesma, e depois foi lido o relatório da igreja da viagem do evangelista, o que foi aprovado. Também lido o itinerário de viagem do irmão Reno, e em seguida foi proposto pelo irmão Pedro João de Faria que se mande R$ 150.000 para grande campanha, e apoiado pelo irmão Guimarães, e de depois o irmão Guimarães, um pedido da irmã Lídia Guimarães, pedindo uma carta de recomendação para estudar no Colégio Batista de Vitória, e um auxílio, o que foi aprovado. E quanto ao auxílio ficou para decidir na próxima assembleia. E não tendo nada a tratar, foi encerrada a sessão com hino e oração. Moderador Rafael Sardenberg, secretário Pedro José de Faria.